Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Nos últimos programas temos tido a oportunidade de desfrutar profundamente daquilo que Daniel nos deixou, a profecia de Daniel, uma profecia profunda para os nossos dias, que fala de nós e da nossa relação com Deus e também nos informa de quando é que Jesus está para chegar, se falta muito, se ele está quase a chegar, e para conseguirmos compreender e responder a estas perguntas temos connosco o nosso querido Paulo Lima. Obrigada, Paulo, por estares presente. É um prazer estar aqui. E com a ajuda então do Paulo, vamos já começar com o sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário? O 9º capítulo de Daniel apresenta-nos a profecia mais importante de todas, pois ela prevê a vinda e o ministério do Messias, o Salvador da humanidade. Então, este é um capítulo muito importante, vamos ter que tomar atenção, aprender sobre ele e vamos já começar abrindo a Palavra de Deus. Vamos fazê-lo no capítulo 9 e no versículo 24. E no livro de Daniel, no capítulo 9 e no versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então aqui, a modos de conclusão, não é? Sim. Daquilo que vamos ver, temos este versículo, mas nós não vamos começar pela conclusão, vamos começar pelo princípio. E o princípio fala-nos de uma oração muito especial. No 9º capítulo fala-nos de uma oração que Daniel levou a preferir. E porquê é que ele fez esta oração? Qual é o objetivo dela? Nós estamos cerca de 10 anos depois da visão do capítulo 8. Quem lê a Bíblia pensa que uma coisa vem a seguir à outra, que é a emoção e a logo a seguir. Mas não, levaram 10 anos de diferença entre um e outro. Portanto, esta data estamos em 538 a.C. Os persas tinham conquistado Babilónia há cerca de um ano e Daniel estava a interrogar-se o que é que estava a acontecer e começou a estudar a profecia dos 70 anos de Jeremias, que está em Jeremias 25 e no capítulo 29 também, em que é dito ali que a Babilónia seria hegemónica durante 70 anos, dominaria a cena internacional durante 70 anos. Nós sabemos que esses 70 anos começaram em 609 a.C., data em que o último rei assírio, o Subalite II, foi derrotado e a Assíria foi destruída e foi substituída pelo Império Neobabilónico de Nabucodonosor. E vai terminar esses 60 anos em 539, no outono, em outubro, como tinha começado também em outubro de 609. Vai terminar em 539 com a conquista dos persas dominando Babilónia. Ora bem, Daniel estava a pensar, esta profecia está cumprida, mas nós ainda estamos no cativeiro. O que é que está a passar aqui? O que é que falta a acontecer? Então, quando terminaria o cativeiro? Essa é a pergunta de Daniel. E essa pergunta também é baseada no facto de ele ter compreendido mal a profecia de Daniel 8.14, as 2030 tardes e manhãs. Lembras-te que nós falamos sobre isso a semana passada? Ele não estava a perceber o que era aquilo. E ele interrogava, será que o exílio do povo ainda irá durar mais tempo? Mais 2.300 dias ou até mais 2.300 anos? Ele não estava a compreender. Então, ele vai interceder em oração junto de Deus para que Deus venha em socorro do seu povo e cumpra a sua promessa de libertar o povo no fim dos 70 anos perdidos por Jeremias. E é na sequência dessa oração, que é uma oração muito bonita, está no capítulo 9, na sequência dessa oração, Gabriel, o anjo poderoso, vem explicar a maré, a visão de Daniel 8.14. Porquê é que eu estou a utilizar aqui a expressão hebraica? Hebraica, sim. Porque é importante. Porque esta maré é a designação da parte da visão de Daniel 8, que é especificamente a parte do versículo 14, como é descrito depois, como é referido em Daniel 8, 16 a 26. E, portanto, esta maré, esta visão, está incluída na Azon, que é a visão maior global de todo o capítulo 8 de Daniel. E o que é que era esta maré? Referia-se aos 2.300 tardes e manhãs, que Daniel não estava a compreender. Exato. Então, Gabriel tinha explicado da Azon, a visão global de Daniel 8, tinha explicado isso no final desse capítulo, mas não tinha explicado a maré, ou seja, a visão específica daquela parte das 2.300 tardes e manhãs. E é isso que vai ser explicado agora no capítulo 9. É como se uma máquina fotográfica, ele agora fecha o zoom, abre o zoom, afunila a informação e dá aquele pormenor desta informação. Mas no contexto do facto de Daniel não estar a perceber porque é que os 70 anos de Jeremias estavam cumpridos e nada estava a acontecer. Exatamente, havia ali um erro. Sim. Então, neste momento, Deus vai-lhe dar uma nova visão com quais eram os objetivos das 70 semanas, não é?
é? E vamos ver o que é que acontece aqui, como é que ele explica e quais são o grande objetivo dele dar esta informação destas 70 semanas. Daniel vai dizer que Deus vai dar 70 semanas ao povo judeu. 70 semanas são 490 dias. Mas não são dias literais, são dias proféticos. E dias proféticos têm sido interpretados pelo princípio de ano, que os nossos ouvintes e os nossos espectadores agora já sabem de cor, praticamente. É verdade. Está em Ezequiel, no capítulo 4, versículo 5 e 6, em que diz que um dia profético equivale a um ano histórico, a um ano literal. Exato. E, portanto, aqui também é exatamente isso. Embora os teólogos liberais procurem dizer, não, isto aqui não são semanas, são septenários, são conjuntos de 7 anos. Porque eles não querem aplicar o princípio de ano, porque não está de acordo com a sua visão de interpretação de Daniel. Mas isso não faz sentido, porque a expressão que é utilizada, shavurim, em hebreu, significa conjuntos de 7 dias, ou seja, uma semana, 7 dias. Exatamente. 7 dias de uma semana. Até ali tinha sempre sido usado o princípio dia-ano. Exatamente. E tinha sempre usado a mesma expressão em toda... Porque é que aqui ia mudar uma coisa que, ao longo todo o Daniel, ele vai usar exatamente a mesma forma de codificação. Portanto, são 490 anos que está aqui a ser tratado. E é interessante que o texto que nós vemos inicialmente no sumário fala-nos de 6 pontos em 3 pares sobre o que é que iria acontecer nessas 70 semanas. O que é que essas 70 semanas iriam conseguir alcançar, como está em Daniel 9:24. E esses 6 pontos em 3 partes são os seguintes. Primeiro, extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Nós sabemos que a ação do Messias que viria redimir a humanidade e restaurar a humanidade pecadora. Exato. Depois, os 70 semanas serviriam ainda para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Nós sabemos que a ação do Messias, que morre na cruz, é Jesus, nós já vamos ver isso melhor, vem expiar e justificar a humanidade pecadora. E depois o último par de realizações que estas 70 semanas iriam conseguir alcançar era que as 70 semanas viriam selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Aqui há uma questão técnica no texto. É que as nossas versões dizem selar a visão e a profecia, mas na verdade o hebraico diz selar a visão e o profeta. Exato, que é mas diferente. Que é diferente. Mas o que é que isso significa? Esta profecia de Daniel 9 viria pôr o selo da autentificação sobre Daniel como profeta e sobre a visão da profecia das 2300 tardes e manhãs do capítulo 8. Ou seja, era como um selo que autentificava, que garantia a veracidade e a autenticidade desta profecia. E esta profecia de Daniel 9 vem fazer isso. Exato. Depois, a unção dos santos, há autores que dizem é a unção do Messias. Mas o problema é que no Antigo Testamento esta expressão Santo dos Santos nunca é utilizada de uma pessoa. É sempre utilizada de um lugar, do santuário. O que é isto da unção do Santo dos Santos? É a unção por Cristo, como sumo sacerdote, do santuário celeste, que nós já falámos abundantemente em programas passados, para a entrada em funcionamento a partir do ano 31 da nossa era, ano em que Jesus ascende aos céus, depois de ressuscitar. O que é isto de ungir o santuário, para o pôr a funcionar? Nós vemos em Êxodo 40, que o santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celeste, também é ungido para começar a funcionar ao serviço de Deus. E é isso que vai acontecer no santuário celeste a partir do ano 31. Ou seja, temos sempre que fazer esta comparação para conseguir compreender entre santuário terrestre e santuário celestial. Exatamente. Santo dos Santos era um lugar no santuário terrestre, por isso Santos dos Santos não podia ser outra coisa não podia ser uma pessoa. Do que isso mesmo. Exatamente. Ok, vamos então agora encontrar, temos esta informação, mas vamos ter que localizar no calendário as 70 semanas. Ajudas-nos a encontrar? Sim. Eu trouxe um esquema para nos ajudar. As 70 semanas começam em 457 a.C. Porquê? Porque o texto diz, desde o decreto para edificar e restaurar Jerusalém. Esse decreto foi um decreto emitido pelo rei Artaxerxes, o rei persa, no seu 7º reinado, no seu 7º ano de reinado, para a reconstrução e para a reorganização da província de Yehud, a província de Judá. O decreto chegou até nós, está em Esdras 7, e esse é o decreto que marca o início das 70 semanas. Dizendo ainda com uma ressalva que este 7º ano de Artaxerxes é o 7º ano segundo o calendário judeu e não segundo o calendário persa. Isto é importante porque senão vão dizer mas as contas não dão certas. Mas é preciso ter isto em consideração. Portanto, o ano inicial das 70 semanas é o ano 457, começa a reconstrução e a reorganização de Jerusalém e de Judá. Passa-se uma primeira semana de 7 anos, que nos leva até uma semana de 49 anos, assim é que é, 7 semanas de 49 anos, que leva-nos até 408 a.C.
é o período de reedificação de Jerusalém. Nós não temos dados suficientes em termos de documentos históricos que nos permitam confirmar isto. Sabemos apenas que o livro de Neemias nos diz claramente que durante este período haveria muita convulsão social, muita oposição à reconstrução da cidade e do templo, e que isso foi uma realidade. Mas podemos acreditar que em 408 a cidade estava reconstruída e o templo estava a funcionar em pleno. Depois, há um período de 62 semanas, de 434 anos, que vão desde 408 até 27 da nossa era. Exato. O que é 27? O que é esta data de 27? É a data da chegada do Messias, o Príncipe, como diz Daniel 9:25. Como é que essa chegada acontece? Com o batismo e com a unção pelo Espírito Santo de Jesus. Nós sabemos que Jesus, segundo Lucas 3:1, foi batizado durante o ministério de João Batista, no ano 15 do reinado de Tibério, o imperador daquela altura, o imperador romano. E, portanto, esta data dá a data de 27 da nossa era, o ano 27 da nossa era, que é a data do batismo de Jesus e em que ele foi ungido com o Espírito e se tornou legalmente, ou juridicamente, o Messias de Israel. E aqui começa a confirmação do Messias com muitos de uma aliança, da aliança. A aliança vai ser confirmada. E começa a última semana das 70, penso que os nossos telespectadores estão a ver, que é a última semana, a 70ª semana, a semana 70, vai ser especial porquê? Porque durante esta semana vai acontecer muitas coisas ao Messias, a Jesus Cristo. No ano 31, na metade dessa semana, na primavera, na Páscoa, vai haver o Messias cortado, que faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a morte do Messias que acaba com o sistema sacrificial dos judeus, que o põe de parte porque a sombra encontrou a realidade, a morte do Messias na cruz. Esta é a morte de Jesus na cruz, nós sabemos que foi no ano 31, na primavera desse ano. Depois, essa é a metade da última semana, a morte de Jesus na cruz. Depois há o fim dessa semana, que é o fim das 70 semanas, que é o ano 34. O que é que acontece esse ano? É a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e que foi simultaneamente o último profeta enviado a Israel. Porquê é que eu digo isto? Porque ele foi apresentado ao Sinédrio, que era o corpo dirigente religioso e jurídico de Israel, e ele tem uma mensagem a levar ao povo judeu, através dos seus líderes, no Sinédrio. A mensagem é que eles rejeitaram o Messias. E essa mensagem é uma mensagem que assume a forma de um rib. Um rib era uma acusação que se fazia no quadro de uma aliança, quando uma das partes da aliança falhava em relação à outra. E aqui Estevão está a representar Deus, é como se fosse o advogado de Deus diante do povo de Israel, representado pelo Sinédrio, e está a dizer, vocês falharam em reconhecer o Messias, têm uma última oportunidade. Nós sabemos que eles não aceitaram essa última oportunidade e que Estevão foi martirizado, foi condenado à morte. Também foi neste momento que os cristãos começam a ser perseguidos dentro da cidade e eles vão ter que sair de Jerusalém e começar a espalhar-se por toda a Judéia. É interessante ver que esta última data, 34 depois de Cristo, é a data também da conversão de Paulo. Paulo terá convertido-se pouco depois da morte de Estevão, e esta data que é atribuída pelos eruditos que estudam a vida de Paulo, como sendo a data da conversão de Paulo. E aqui termina as 70 semanas e, portanto, termina o tempo especial dedicado por Deus à nação judaica para se prepararem para a vinda do Messias e para aceitarem esse Messias, que eles acabaram por não aceitar. Depois há a última data, que não aparece nas 70 semanas, mas que nós sabemos que é a data correta, que é a data da destruição da cidade, porque a profecia diz que o povo do príncipe que há de vir, o Nagid, ou seja, o Messias, iria destruir a cidade. Eles iriam destruir a cidade. Como? Pelas mãos do assolador romano, o general Tito, que destruiu a cidade e o templo no ano 70. Exato. E aqui termina aquilo que está perdido na profecia das 70 semanas. Ok, vimos agora a profecia e que tivemos a capacidade de compreender dentro do tempo as profecias das 70 semanas. Sim. Mas nós temos uma profecia que vinha, uma promessa da semana passada, Sim, não é? É do último programa, em que é que nós dissemos no último programa que íamos juntá-la e íamos explicar melhor os acontecimentos das 2300 tardes e manhãs. Sim. E elas fazem ligação por um acontecimento que é comum. Exatamente. É assim. Qual é a relação que há entre as 70 semanas de Daniel 9 e as 2300 tardes e manhãs de Daniel 8? Primeiro, é o mesmo anjo que vem explicar as duas profecias. Exato. Gabriel vem explicar a maré. Lembram-se de eu ter falado da maré, da profecia pequenina, referente à passagem de 8:14, Daniel 8:14. Daniel vem explicar isso. É o mesmo anjo. Depois Gabriel convida Daniel a perceber a maré, essa tal
parte da profecia das 2300 tardes e manhãs. Exato. E como é que é perceber como? Ele diz que as 70 semanas são cortadas para os judeus de um período maior. Ele não diz qual é o período, mas nós sabemos que só há um período possível, é as 2300 tardes e manhãs, ou seja, os 2300 anos, como nós vimos na semana passada. E são cortadas porquê? Porque é utilizado aqui o verbo ratak, que significa cortar ou determinar. No sentido concreto, significa cortar. Portanto, cortar uma peça de carne, por exemplo. No sentido abstrato, significa determinar por um decreto de lei. E seria realmente assim porque as 70 semanas foram cortadas do início das 2300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2300 anos. Ou seja, lembras-te que nós tínhamos dito que as 70 semanas começam em 457 a.C. e terminam no ano 34 depois de Cristo. Cortando isso das 2300 tardes e manhãs, permite-nos encontrar também o início desse período maior de tempo. Exato. Porquê é que as 2300 tardes e manhãs não podem começar... Porquê é que as 70 semanas não podem ser cortadas do fim das 2300 tardes e manhãs em vez do princípio? Porque não fazia sentido. Exato. Não acontecia tudo. Não acontecia aquilo que acontecia, nomeadamente a purificação do santuário e tudo mais. Então, cortando do início, nós sabemos que as 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos, e as 70 semanas, ou os 490 anos, começam juntos. Exato. Na mesma data. E qual é a data? 457 a.C. Portanto, contando a partir daí 2300 anos, chegamos à tal data que já referimos a semana passada, 1844, que é a data profética para o começo do juízo. E é também o culminar da expiação começada na cruz. É interessante, estes dois eventos estão ligados. As 70 semanas falavam da expiação que o Messias iria trazer na última semana. Exato. De anos. E as 2300 tardes e manhãs falam do início do juízo investigativo, que é o culminar de todo o processo da salvação começado por Cristo na cruz. E por isso também não podia ser do fim, porque ele não podia começar e acabar no mesmo ponto. Então não, tem que haver uma distância. É porque se nós começássemos a contar as 70 semanas ou os 490 anos do fim dos 2300 anos, nós iríamos ter que recuar até 2267 anos. Exato. O que não faz sentido nenhum, porque Babilónia já ainda não tinha vindo à existência, faltavam mais de 1800 anos para Babilónia aparecer. Portanto, nós sabemos que as profecias começam no tempo de Babilónia e seguem para a frente. Portanto, significa que as 2300 tardes e manhãs e as 70 semanas encontram-se no princípio, no momento inicial do ano 457 a.C. Obrigada pelo teu esclarecimento, porque nos ajudaste a compreender melhor, e eu vou-te fazer a pergunta de sempre, agarramos nesta profecia e o que é que nós podemos aprender com ela? Olha, aprendemos uma coisa muito importante. Aprendemos que Jesus Cristo é o Messias de Israel e é o Salvador da humanidade e que foi previsto com uma antecedência de muitos anos. Portanto, Daniel está a receber esta visão em 538 a.C. Cristo vem à Terra e é ungido em 27 depois de Cristo. Portanto, estamos a falar aqui de 550 anos, grosso modo, de distância entre as duas datas. E, portanto, isto foi previsto por Deus, foi comunicado ao profeta Daniel para ser comunicado a nós, para nós termos a certeza que Jesus Cristo é realmente o Messias, é realmente o Salvador da humanidade e nós devemos aceitá-lo. Essa é uma primeira lição. A segunda lição é que nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante com esta profecia das 70 semanas, ligada também à profecia das 2300 tardes e manhãs, é que o plano da salvação está determinado cronologicamente. Ou seja, Deus tem tempos específicos, que nós conhecemos alguns e outros não conhecemos, para que os acontecimentos do plano da salvação, que vão levar à redenção da humanidade até à segunda vinda de Cristo e para além dela, Deus tem tempos específicos para que tudo aconteça. Deus não está a dirigir a história humana ao acaso, uma vez assim e outra vez de outra maneira. Não. Deus tem momentos específicos e sabe quando é que as coisas têm que acontecer para que o processo do plano da salvação se concretize e a humanidade seja redimida. Portanto, o que nós aprendemos com a profecia das 70 semanas é que no plano de Deus, no plano da salvação de Deus, não há nem atrasos nem adiantamentos. Tudo está a acontecer segundo a presciência divina e tal como Deus planeou. Exatamente, e como Deus conhece, porque Ele conhece o princípio desde o fim. Exatamente. E esta é a promessa que Deus nos deixa. E com esta promessa da certeza de um Deus que conhece todas as coisas antes mesmo de acontecerem e que Ele não falha nem por um dia, nem por uma hora, Ele tem o seu plano e o seu plano se cumpre. É nesse plano que o Senhor quer que nós façamos parte, Ele quer integrar-nos nesse plano e para isso nós precisamos de conhecer a vontade dEle e conhecer as profecias dEle. Queremos continuar a conhecer mais sobre Daniel, mais sobre o plano de Deus para nós, só temos que continuar juntos nos nossos programas por mais uma semana, por mais um dia, por mais um programa. Encontramos-nos já no próximo. Encontramos e até lá.
Deus.